Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre como se aproximar de Deus. Veja que curioso, todos os homens da humanidade, de certa forma, sempre fizeram essa pergunta pra si, de forma direta ou indireta. Isso porque todo homem sente falta de Deus, precisamente pelo fato de Deus existir. Isso porque nenhum homem sente falta de uma realidade inexistente. Por exemplo, você tá sentindo essa sensação de queimação em cima da sua arenolíada? Eu espero que não. Afinal, arenolíada é uma palavra que eu acabei de inventar na minha cabeça, ok? Então, você não sente falta daquilo que não existe. Não pode sentir falta, não pode sentir saudade daquilo que nunca teve, daquilo que nunca veio a existir. Mas o homem, o ser humano, desde um índio numa selva, até os pagãos gregos, os vikings, até chegar no homem moderno, todos eles, apesar de nunca terem contato entre si, sentem essa falta de Deus. Mas a questão é que isto ocorre precisamente porque há um Deus, existe um Deus. E é por essa razão que as pessoas o procuram. E essa falta de Deus, essa saudade que faz as pessoas procurarem por uma espécie de Deus, essa santa inconformidade, é um meio que Deus se utiliza para nos atrair até Ele. Mas o homem então olha para si e não encontra esse Deus. Ele olha para si e vê os seus pecados, as suas falhas, seus vícios, seus fracassos e, em outras palavras, o seu completo nada, o seu completo vazio. E na verdade, seria até bom se encontrasse um nada e um vazio, mas nem isso ele encontra. Vê um lugar cheio de lixo que não presta. Um lugar onde nem os seus pais, nem seus familiares veem o quão podre ele é. Somente ele e Deus conseguem perceber o quão sujo ele realmente é. E é então que ele se questiona: como então eu faço para me aproximar de Deus? E me parece que, honestamente, é preciso apenas 3 coisas para aproximar-se de Deus. Nada de 500 ideias diferenciadas e complexas, nada disso. Apenas 3 coisas. A primeira delas é a consciência clara de que Deus te ama. Você já ouviu falarem sobre isso como, ai, como você é amado, como você é importante. Você já ouviu músicas sobre isso, pregações, discursos sobre isso. Ok, tudo legal, mas você nunca pensou racionalmente, sem dor, parou para pensar no que isso realmente significa. De que Deus verdadeiramente me ama. Deus criou-me para Ele. Pense um pouco nisso. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mar, as estrelas, as montanhas, todos os outros homens do planeta, do mundo. E já tava muito da hora, ok? Já tava muito bacana tudo isso. Mas Deus me criou. Criou as minhas mãos. Criou os meus pezinhos quando eu era um bebê. E desejou que no mundo, neste mundo em que vivemos, haja um eu. Deus pensou em mim. Ele pensou, Ele me criou e quis que eu existisse. Ele que fez uma terra com 4,5 bilhões de anos, olhou para o mundo que ele fez, para o universo que ele construiu e pensou, ok, tudo isso é muito legal, mas tá faltando uma coisa. Falta você, meu filho. Falta você. Eu quero você. Você é que eu quero. Saber que eu fui querido por Deus. Um Deus infinito. Isso deveria mudar completamente a sua perspectiva, mudar totalmente a forma com que você enxerga a vida. E saber dessa realidade nos afasta da tentação, como aquelas de diversas pessoas que dizem que deixo de orar, deixo de rezar o terço ou de ir à missa porque estou afundado em pecados. Que tolice! Como se seus pecados fossem capazes de fazer Deus te amar menos. Entendam uma coisa, quando você peca, não é Deus que deixa de amar você, é você que está deixando de amar a Deus. Você está invertendo as coisas. Acha que Deus não conhece as suas misérias. Acha que Deus é onisciente, não sabe do lixo que você é. Deus é onipotente. Se Ele quisesse, Ele poderia te fazer mais inteligente que São Tomás de Aquino, mais humilde que São Francisco de Assis, mais corajoso que Santo Inácio. Em outras palavras, façamos um teste aqui, ok? Existem pelo menos mais de 2.000 santos canonizados pela Santa Igreja. Se Deus quisesse, Ele poderia juntar somente um pouquinho da graça que deu para cada uma desses santos, para cada uma dessas pessoas justas, e poderia facilmente colocar todas essas graças em você. E você se tornaria um dos maiores santos, um dos homens mais justos que o mundo já viu. Tudo pela graça da onipotência divina. Mas veja que surpresa, Ele não fez isso porque Ele não quer. Por agora Ele só quer uma única coisa, que é você. Você do jeito que você é, inteiramente do jeito que você é. Sim, com seus pecados, com seus fracassos. Ele quer tudo. Quanto mais fraqueza encontra em você, mais misericórdia encontrará nele. É por isso que Ele deseja o todo. Você, o todo você. Esse é o primeiro ponto.